E se sua vida fosse apenas a repetição de um dia que você nem percebe mais que está vivendo? Talvez você esteja naquele ponto em que os dias passam como folhas ao vento. Acorda, corre, produz, entrega, dorme. E no meio disso tudo, algo dentro de você grita, mas ninguém escuta, nem mesmo você. Você sente que está se afastando de algo que nunca conseguiu nomear, como se estivesse presente, mas ausente, cercado de estímulos, mas cada vez mais vazio. Não é tristeza, não é exatamente dor. É um vazio sem forma, é uma sensação de estar aqui sem realmente estar, como se sua existência estivesse presa numa espécie de piloto automático. E o mais assustador é que a maioria das pessoas vai passar a vida inteira assim, vivendo sem viver, matando o tempo e, sem perceber, sendo lentamente morto por ele. Mas será que isso é mesmo viver, ou é sobreviver num ciclo repetitivo de promessas adiadas? Albert Camus escreveu que o maior problema filosófico de todos os tempos é o sentido da vida. E talvez sua angústia hoje não seja sobre o que você precisa fazer, mas sim sobre aquilo que você já não sente mais. A rotina moderna não rouba só o nosso tempo, ela sequestra nossa alma e nos acostuma a não sentir, porque exige pausa. E pausar hoje é quase um ato de rebeldia. Você não está sozinho nisso, seja qual for o buraco onde sua alma escorregou, há um caminho de volta, mas esse caminho não está lá fora, ele começa dentro. Há uma diferença sutil entre estar ocupado e estar vivo. E, às vezes, a ocupação excessiva é só uma forma silenciosa de fugir de si mesmo. Quantas vezes você se pegou preenchendo sua agenda até o limite, como se cada tarefa fosse um tijolo entre você e aquele vazio que tenta evitar? Sartre dizia que estamos condenados à liberdade, e no fundo talvez essa seja a dor mais real de quem vive a rotina moderna, a liberdade de existir, sem saber exatamente por quê. Porque é mais fácil seguir a multidão do que se perguntar qual é o seu verdadeiro caminho. É mais cômodo repetir um roteiro social do que encarar um silêncio de um quarto numa terça-noite e se perguntando se aquilo faz algum sentido. E a verdade é que o mundo moderno está sempre correndo. Mas correr para onde? Produzir para quem? Postar para quê? Você percebe como a vida foi se tornando um espetáculo onde todo mundo atua, onde até o descanso é performado, o silêncio é quase um escândalo. Nos ensinaram a temer a pausa, como se parar fosse perder, mas às vezes é na pausa que a alma consegue finalmente nos alcançar. E talvez por isso a crise existencial não seja uma falha, talvez ela seja um convite, um sinal de que sua essência está pedindo socorro, de que aquilo que um dia te animou já não te alimenta mais, e que não tem nada de errado com isso, porque crescer também é desaprender, é perceber muitos dos seus sonhos foram herdados e não escolhidos de verdade, e que está tudo bem se afastar de caminhos que te deixaram fazer sentido na sua cabeça, não tem mais sentido, mesmo que eles parecessem certos. Há algo profundamente sagrado no momento em que a vida parece perder o sentido, porque é nesse abismo que nasce a possibilidade de ver com outros olhos. Olhos que já não se contentam com promessas rasas nem respostas prontas. Camus, diante do absurdo, não propõe fuga nem desespero. Ele propõe revolta lúcida. O ato de continuar vivendo, mesmo sem garantias. De encontrar beleza, mesmo sabendo da fragilidade de tudo. E talvez esse seja o gesto mais corajoso de todos. Continuar, mesmo quando o mundo inteiro parece desbotado. A crise existencial não é um erro, na verdade. Ela é um rito, é uma travessia silenciosa, onde as máscaras caem e o que fica é só o essencial. É nesse momento que você começa a perceber que a beleza que existe em coisas que antes passavam despercebidas, o calor de um café com calma, feito com calma, a luz da manhã atravessando a janela, o toque de alguém que te ouve em silêncio, sem tentar consertar nada. É ali que você se reconecta, não com o mundo que espera você, mas com aquilo que sua alma sussurra quando ninguém está olhando. O sentido da vida não é uma linha reta, ele se esconde nas entrelinhas, nos instantes sutis entre o pensamento e outro, e num respiro fundo no meio do caos. E quando você começa a ouvir, não com os ouvidos, mas com o corpo inteiro, você percebe que não está só. O silêncio às vezes é a resposta mais profunda que a vida pode dar, porque
Não porque ele resolve, mas porque ele revela. O que você sente quando deixa de lado o barulho e se permite simplesmente estar? Não o estar apressado, nem o estar forçado, mas o estar que nasce do silêncio profundo, da aceitação sem pressa, do reconhecimento gentil do que pulsa aí dentro do seu coração. Toda cura começa com a aceitação do que dói. E talvez essa aceitação seja o portal que nos conduz a uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida onde o tempo não é um inimigo, mas um companheiro. Onde o vazio não é ausência, mas espaço para a alma respirar. E se a dor que você sente hoje for o portal para a vida que você sempre buscou, permita-se essa experiência agora. Feche os olhos por um instante, sinta o ar entrando e saindo. Deixe que cada inspiração acalme o corpo, que cada expiração libere um pouco da tensão. Visualize uma luz suave preenchendo o espaço onde antes havia vazio. Sinta essa luz envolvendo suas dúvidas, seu cansaço, seu medo. E perceba que ali, no encontro consigo mesmo, existe paz. Você não está sozinho, você apenas está vivendo. O que eu estou querendo dizer é que lá no fundo, essa sensação de vazio, esse ruído silencioso que nos faz pensar se estamos vivendo de verdade, não é um problema a ser consertado com pressa, não é algo para se fugir ou negar, é um chamado, um convite sutil para olharmos para dentro, para aquelas partes nossas que geralmente ignoramos, o cansaço que não se vê, as dúvidas que não se falam, as feridas que ainda pedem atenção. E no meio desse convite, uma pergunta que talvez ressoe mais do que qualquer resposta é: será que viver é apenas ocupar o tempo que nos foi dado, concebido? Ou será que viver é algo que acontece quando a gente para, sente e percebe o que realmente pulsa na alma, o que a gente realmente sente de verdade, de coração aberto? É um questionamento simples, mas que pode transformar a forma como você enxerga seus dias e talvez a toda a sua existência. Porque a vida não é uma linha reta de tarefas e compromissos, mas um entrelaçar de momentos pequenos, silenciosos e verdadeiros, cheio de amor e com o coração aberto de verdade para que você acolha todos os seus momentos bons e celebre o quão bom é a vida. Momentos que só existem quando a gente está presente para eles. E aí fica essa dúvida: você tem vivido os seus momentos ou só tem contado para si mesmo? Pense nisso. Aqui, nesse espaço, a conversa continua. Se você sentiu que essas palavras tocaram algo em você, se quiser caminhar junto nessa busca por sentido e presença, se inscreva no canal, porque aqui não há fórmulas prontas, apenas conversas sinceras e acolhedoras sobre aquilo que realmente importa. Eu espero você no próximo vídeo. Até lá, cuide desse tempo sagrado que é sua vida.